Bom dia, minha gente! Sexta-feira, finalizando aqui mais uma semana juntinhas. Coisa boa, né? A gente passou a semana inteira aqui juntas e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Só que talvez tu entenda esse assunto de uma forma errada, vamos dizer assim. O que é inteligência emocional de verdade? E como que a gente usa ela a nosso favor? Tem muita gente que fala, né, sobre inteligência emocional hoje em dia. Só que eu vejo que tem poucas pessoas vivendo de fato a inteligência emocional. Então hoje a gente vai entender o que é de verdade e como que a gente vai viver essa inteligência emocional de verdade, para que de fato a gente possa usar ela a nosso favor. Muitas pessoas pensam que ter inteligência emocional é reprimir o que a gente sente, não demonstrar o que a gente sente, guardar o que a gente sente. E não, muito pelo contrário. Isso não é inteligência emocional, isso é anestesia emocional. E isso é muito prejudicial pra gente, inclusive. A gente não tem que ficar aí reprimindo o que a gente sente, guardando o que a gente sente, se anestesiando como se a gente estivesse ali fora da realidade. Automaticamente, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente se afasta da gente mesmo. É como se o que a gente sentisse não importasse. E o que a gente sente importa sim e muito. O que a gente não pode é deixar que o que a gente sente nos paralise, nos tire ali da ação, nos tire da presença muitas vezes da nossa própria vida. Então, o que é inteligência emocional de verdade? É quando eu entendo o que eu sinto, acolho o que eu sinto, mas eu não vou agir conforme esse sentimento. Então a gente precisa aprender a separar o que a gente sente, as nossas emoções, das nossas ações. Então, às vezes, eu vou estar triste, por exemplo, e eu tenho que entender que se eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente, eu não posso deixar de fazer o que eu preciso fazer porque eu estou triste. Não é não ficar triste, não é ignorar o que eu estou sentindo. E isso, gente, muda tudo. Eu vou dizer para vocês que por muito tempo eu achava que eu tinha inteligência emocional e um dia eu descobri que aquilo não era inteligência emocional. Por isso eu achei tão importante trazer para vocês essa visão. Então a gente precisa entender que a gente vai ter momentos difíceis, a gente vai ter dias tristes, a gente vai ter dias que a gente tá com raiva, a gente vai ter dias desanimada, a gente vai ter aqueles dias que a gente não tem vontade de fazer nada, tem vontade de deitar na cama e chorar? Pois é, só que aí nesse caso a gente não vai fazer isso. A gente vai entender o que a gente está sentindo, acolher, buscar uma ajuda até se for preciso, mas a gente precisa entender que existem coisas que a gente vai ter que fazer, independente de como a gente está sentindo. E isso é agir pela razão. E quando a gente age pela razão e não pelo sentimento, a gente está sim sendo inteligente emocionalmente. Porque a gente não deixa essa emoção atrapalhar os nossos objetivos, o caminho, a jornada para chegar naquele resultado que a gente busca. Então, quem aí de vocês já sentiu aí que precisava segurar uma emoção para mostrar ou parecer que precisava ser forte? Quantas vezes, né, a gente guarda o que está sentindo, abafa, ignora e quer ali se mostrar forte, se mostrar que
tá tudo bem. E não é isso. Não é sobre isso. A gente precisa sim acolher o que a gente sente, buscar entender. Como eu falei, se precisar buscar ajuda. Só que a gente não pode usar isso como um impeditivo para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Por quê? Principalmente porque, pensem comigo, na maioria dos dias, se a gente for ver, a gente vai ter alguma emoção ali que vai tentar nos sabotar. Talvez seja raiva, talvez seja tristeza, não sei. Mas concordam comigo, se a gente esperar para fazer o que a gente precisa fazer só naqueles dias que a gente tá ali bem motivada, feliz, a gente não vai fazer o que a gente precisa fazer todos os dias e a gente não vai ter os resultados que a gente quer. Então, ter inteligência emocional é entender que independente de como eu estou me sentindo, triste, feliz, animado, com raiva, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Isso é uma escolha. Isso é tu agir pela razão e não agir pela emoção. Então, para resumir em uma frase, inteligência emocional é agir pela razão e não pela emoção. Porém, tu não pode ignorar o que tu sente, abafar, esconder, querer parecer a forte. Inclusive, tem um ponto aqui muito importante nisso. Porque observem, eu me torno e mostro que eu sou forte justamente nesses dias em que eu não estou bem e eu não ignoro esse sentimento, mas eu vou lá e mesmo assim faço o que eu preciso fazer. Eu sempre digo, né, que o sucesso está nos nossos piores dias. Por quê? Porque a gente não vai ter sucesso fazendo só o que gosta e só nos dias bons e nos dias que a gente gosta. O nosso sucesso vai vir justamente de, inclusive nesses dias, fazer o que precisa ser feito. E quando tu age por esta razão, mesmo sentindo o que tu está sentindo, tu está sendo muito forte. Então, mostrar muitas vezes ali uma fragilidade tua, uma vulnerabilidade, e também mostrar que, apesar de estar assim, tu tá fazendo o que tu precisa ser feito, nem que seja aquele mínimo possível que eu sempre falo aqui com vocês, é sinal de que tu está sendo forte, de que tu está sendo uma mulher inteligente emocionalmente. Muita gente se engana achando que ter inteligência emocional é ficar calma o tempo todo, é ser aquela pessoa zen, meditar, não sentir raiva. E isso não é maturidade emocional. É controle. E controle não faz bem pra gente. Por quê? Porque o controle ele é um disfarce. E por trás desse disfarce sempre tem um medo de rejeição, um medo de errar, um medo de demonstrar o que sente. E aí o que tu faz? Tu reprime. E quando tu reprime, tu não se torna forte. Tu se torna distante de ti mesma. E aí tu te afasta de ti. E imagina se tu fica fazendo isso a vida inteira. Aí, muitas vezes, é aquela fase que tu pensa assim, meu Deus, tô perdida. Por que que tu tá perdida? Porque se tu se perdeu de ti mesma, tu te desconectou, de tanto te anular, de tanto tentar ali fingir que tava tudo bem quando não tava, tu foi se apagando, se distanciando de ti. Quando tu não sente, quando tu não se deixa sentir o que tu tem ali pra sentir, tu também não se move. E aí, se tu não se move, tu fica repetindo esse ciclo. E tu não faz o que tu precisava fazer. Percebam que quando você fica ali guardando esse sentimento e querendo usar aquela casca, né, de eu tô bem, tá tudo bem, só que lá dentro tu tá às vezes despedaçada,
tu tá te anestesiando sem perceber. E sabe qual que é o problema dessa anestesia? Que tu vira ali, tu entra pra esse ciclo de repetição que eu falei. Então tu fica ali num automático de viver por viver. Então tu tá fazendo as coisas, mas tu não tá nem prestando atenção no que tu tá fazendo. Tu tá desconectada. Ou pior, tu nem faz. Aí tu entra naquele ciclo também de procrastinação. Porque de tanto tu te anular, tu passa a informação pra ti mesma de que as tuas coisas não importam mais. E aí aqui, nessa fase, tu já tá entrando aí num bloqueio emocional muito profundo. Então, a gente ter essa inteligência emocional vai não só ajudar a gente a melhorar os nossos resultados para aquilo que a gente busca, mas também vai fazer com que a gente passe a se observar mais, se conhecer, se entender. E a chave de tudo tá aí, né? A chave do sucesso tá em começar por a gente. Só que aqui a gente pega os dois lados. Se tu é uma mulher inteligente emocionalmente, não significa que vai estar tudo bem sempre. Não é isso. Significa que tu vai, naqueles momentos desafiadores, te acolher, te entender, buscar saber o porquê tu tá sentindo isso e mesmo assim fazer o que precisa ser feito. Tu vai buscar esse equilíbrio. E quando eu digo em fazer o que precisa ser feito, às vezes não é fazer tudo que tá na agenda naquele dia, mas o mínimo possível para te não se distanciar daquilo que tu quer realizar, tu precisa fazer. Então vamos supor, eu tenho aqui um objetivo, eu tenho 3 metas na semana para alcançar esse objetivo. Dentro dessas 3 prioridades aí dessa minha meta, eu tenho atividades que eu preciso fazer ali todos os dias, né? Pra, juntando todos os dias, eu chegar no objetivo ali que eu quero. Talvez nesse dia que tu tá com muita raiva, que tu tá triste, que aconteceu algo muito ruim contigo, tu não vai dar conta de fazer tudo. Mas faça pelo menos alguma coisa, que eu chamo de o mínimo possível, pra te trazer até pra ti mesmo aquele diálogo interno de nossa, hoje eu fui foda, porque mesmo sentindo tudo isso, eu fui lá e fiz. E isso, gente, isso vai... Eu sempre falo que é difícil até eu explicar o que é tu... O que tu sente quando tu consegue fazer isso. Por que eu digo isso? Porque eu passei por uma experiência assim. Teve um dia que eu tava com problemas bem... Sabe aquele dia que eu queria desmarcar tudo e não fazer nada? E eu tinha uma aula bem importante pra dar. E aí, como eu já vinha trabalhando muito isso em mim e tinha essa consciência, eu decretei. Não, independente de tudo que tá acontecendo, eu vou me preparar, eu vou lá e vou dar essa aula. E assim eu fiz. Vocês não têm ideia, noção do sentimento que eu tive quando eu finalizei aquela aula. Nasceu uma força tão grande dentro de mim e eu registrei na hora na minha cabeça a seguinte frase: a partir de hoje, nada mais vai me parar. E assim foi. Eu chego a me arrepiar, gente, porque é verdade. Desde esse dia, nada mais me parou. E eu entendi que, independente do que eu estava sentindo, existia ali um porquê, um lugar em que eu queria chegar, que eu não podia parar pra chorar, como a gente diz. E eu não é que eu deixei de lado o que eu estava sentindo. Depois da aula, eu fui lá e resolvi. Fiz o que precisava ser feito. Não ignorei o que eu estava sentindo, nem as coisas que estavam acontecendo. Não fugi de resolver o problema, mas a minha aula eu fui lá e fiz. E isso foi muito bom e eu me agradeço muito até hoje por isso. E se eu trago esse assunto aqui, é para te encorajar a fazer a mesma coisa. E aqui eu trouxe meu exemplo para vocês entenderem o que é isso. Porque por isso que eu digo, que o sucesso mora nesses dias, nos piores dias. Porque imagine você se eu tivesse desmarcado tudo e não tivesse feito aquela aula.
o problema ia continuar ali, o que eu tava sentindo ia continuar ali, só que eu ia me sentir frustrada, culpada por ter cancelado a aula. Entendem isso? E é isso que acontece quando tu te encolhe ali no que tu tá sentindo e não faz o que tu precisa fazer. Porque talvez tu não tenha esse entendimento. Mas agora vai ser diferente. A inteligência emocional não é sobre segurar o choro. Tu precisa entender por que esse choro veio. Olhar para essa emoção, se perguntar o que isso que tá acontecendo aqui, seja uma emoção, seja um sentimento, seja uma situação que tu tá passando, veio me mostrar. O que essa situação quer me mostrar? O que isso que eu tô sentindo aqui quer me mostrar? Raiva, medo, tristeza não são nossos inimigos. São mensagens pra gente parar e olhar pra dentro. Às vezes alguma coisa acontece justamente porque tu tá ali tão automático que tu não tá mais parando pra se ver, pra se sentir, pra se observar. Às vezes a raiva mostra que alguém tá passando do limite ali contigo e tu tá permitindo. Então o que eu preciso fazer aqui? O medo às vezes mostra que tu tá prestes a crescer. Eu sempre digo, gente, o medo é um ótimo sinal. A mensagem do medo é de que tu vai dar um passo maior muitas vezes. E isso significa que tu vai crescer. E aí, muitas vezes tu foge disso. Quando tu tem que olhar pra isso e entender, meu Deus, se isso aqui tá me dando medo, é sinal de que eu tô dando um passo maior, eu vou fazer uma coisa nova. Existe um crescimento, uma evolução aqui. E a gente se engana muito também pensando que quando a gente tá ali buscando algo, sabe aquele sentimento de, parece que tá sempre faltando alguma coisa? A gente tem que entender que isso não tá errado. Sabe por que não tá errado? Porque a gente está aqui neste mundo para evoluir. E sempre que a gente conquistar algo, a gente vai buscar outra coisa. Então, a gente tem que sempre querer buscar algo maior. Essa sensação de que falta alguma coisa, tu precisa entender que não é uma falta, que é a nossa necessidade natural de nós, seres humanos, de evoluir. Quando tu entende isso, tu começa a ver as coisas de uma maneira totalmente diferente. E tu não enxerga mais isso como uma falta, mas aqui eu tenho espaço para crescer mais um pouco. E isso é incrível. Sobre as mensagens, que esses sentimentos trazem pra gente, a tristeza, muitas vezes ela vem te mostrar que existe algo ali que precisa ser ressignificado. Às vezes é alguma coisa que tu passou, que tu sentiu, que tá até se repetindo, mas que tu não parou pra olhar, pra entender, pra dar um novo significado para aquilo. Então, gente, não é sobre não sentir. O que a Daya trouxe aqui, vamos ver. Todas essas informações são extremamente construtivas. E como é importante de ter alguém para guiar, uma mentora. Isso aí, Daya. Dia 21 vai ser muito importante. Gente, vocês não podem perder a aula do dia 21. Que bom, Daya. Vamos estar juntas lá. E vai ser, de fato, transformadora essa aula. Se vocês já estão gostando aqui das lives, isso aqui é 1% do que eu vou entregar lá. Então, se preparem e estejam lá. Mas, como eu tava falando, não é sobre não sentir, mas aprender a controlar as tuas ações, as tuas reações diante desses sentimentos. É sobre decodificar. O que é decodificar? Dar um novo código, um novo significado. É entender, é compreender. E dar significado para aquilo que tu está sentindo. Dar um nome para aquilo que tu está sentindo. Se tu fica ali querendo controlar demais,
tu acaba reprimindo. E aí tu guarda e isso vai te fazer mal. Quando tu entende, tu compreende, tu dá esse significado, tu evolui, tu cresce. E aí, exemplo aqui, né? Principalmente para nós mulheres. Imagina que tu acordou naquele dia de TPM. É muito difícil controlar as nossas emoções num período ali de TPM. É ou não é verdade? A gente tem vontade, às vezes, de chorar, de esganar alguém, de xingar todo mundo. Parece que tudo irrita, tudo incomoda. É ou não é assim? Tá. É algo que tu pode mudar? Não. Não tem como na TPM a gente não sentir raiva, medo, tristeza, choro, vontade de matar alguém, vontade de só chorar, vontade de comer chocolate. Não tem como a gente mudar. É natural de nós mulheres sentir isso, tá? Entende? Ok. Estou de TPM. Tô mais sensível, tô mais irritada. Como é que eu vou usar a minha inteligência emocional nesse dia? Talvez tu precise escolher ficar ali mais na tua. Ou avisa mesmo pra quem tá perto. Sei lá, o marido, avisa, ó. Eu tô um pouco irritada, eu tô mais sensível hoje, mas eu tô aqui de TPM, não é contigo. Então eu vou ficar aqui mais quietinha no meu canto, pra não ficar, né, brigando e tal. Às vezes, se é ali no teu local de trabalho, sei lá, tenta não passar isso pras pessoas. Então vamos supor, tá? Eu vou usar o meu exemplo aqui pra vocês. Tô de TPM, acordei sensível, com raiva, irritada, chorona. Tudo que eu falei aqui. Mas eu tenho uma live às 9 horas pra dar pra vocês. Eu vou pegar tudo isso que eu tô sentindo e vou dizer assim, ó. Ok, eu tô sentindo tudo isso, mas agora eu preciso aqui me arrumar, me maquiar e lá entregar a aula aqui pras minhas mulheres maravilhosas. Depois, no restante do dia, eu fico ali mais de boa. Sabe? Eu fico mais na minha, eu vou selecionar aqui o que eu vou fazer hoje, porque eu tô com cólica, porque eu tô com dor de cabeça. Não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer, mas eu vou pegar mais leve comigo hoje. Vou respeitar esse meu momento. Isso é inteligência emocional. Entenderam? Tu vai aprender a controlar. E mesmo naquilo que é muito difícil controlar, que é o exemplo aqui que eu dei do período da TPM, entende o que tu pode fazer com isso. Ah, eu posso avisar o marido, tipo, não é contigo, tô irritado, tô com raiva aqui, deixa eu ficar aqui no meu canto. Ou alguém que tá ali perto, às vezes é até filho, né? Ai, filho, hoje a mãe não tá muito legal, tô aqui um pouco irritada, então brinca aí, ou faz as tuas coisas aí, que a mãe vai ficar aqui mais quietinha. Explica pras pessoas. Porque se tu não falar nada, e se tu fica só naquela coisa de ficar reativa, irritada, e xinga todo mundo e briga com todo mundo, não vai dar certo. Tu vai ter prejuízo. Seja ali nos relacionamentos, seja na tua área profissional, seja no que for. Então, ter inteligência emocional é isso. Controle emocional é agir com a razão e não com o que tu tá sentindo. E muito menos deixar de sentir. E aí que muita gente erra e se engana, né? E, gente, quando vocês começam a lidar dessa maneira aqui, vocês começam a ter paz. Paz. Sabe? Uma mulher inteligente que de fato ali sabe lidar com os sentimentos. E não ignora mais esses sentimentos. Como é que a gente usa isso a nosso favor, então? A inteligência emocional começa quando a gente para, principalmente, de nos julgar ou de nos culpar pelo que a gente está sentindo. E aí começa a observar mesmo. E aí, se tu quer usar isso a teu favor, tu precisa fazer aí 3 movimentos, vamos dizer assim. E eu até anotaria isso, gente. Primeiro, tu vai te observar. E quando tu para pra te observar, o que tu precisa? Entende o que eu tô sentindo agora?
É raiva, é medo, é preocupação, é angústia. Tô na TPM. O que eu tô sentindo agora? É a primeira. Te observa. A segunda é assumir a tua responsabilidade ali. A famosa autorresponsabilidade. O que isso tá aqui para me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso aqui que tá acontecendo? Ou com isso aqui que eu tô sentindo? Eu preciso ter mais paciência? Eu preciso me priorizar mais? Eu preciso estabelecer limites? O que isso tá tentando me ensinar? E terceiro, agir conscientemente. Então, ação consciente. Ok, da outra vez que eu senti isso, eu agi totalmente errado. Eu briguei com fulano, eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Não sei qual é a tua realidade. Mas como eu posso agir diferente desta vez? Porque eu me observei, eu entendi que isso veio para me mostrar que alguma coisa, então eu fui responsável, parei para olhar para isso como uma mulher adulta. E como que agora eu posso agir diferente? E aí tem os exemplos que eu dei aqui para vocês, né? É entender que eu tô triste, que eu não tô legal, que eu preciso aqui me acolher, mas eu vou lá fazer o que eu preciso fazer e depois eu busco tirar um dia mais de leve, não vou pegar tão pesado comigo hoje. Ou eu vou avisar as pessoas aqui ao meu redor, tô me sentindo assim, assim, assim. Então, deixa eu ficar mais quietinha aqui comigo, não é contigo, é eu comigo mesmo aqui e tá tudo bem. Essas 3 perguntas que eu fiz aqui é como se fosse ali 3 pilares que tu precisa adotar pra tua vida, pra sempre. Que é sentir, entender o que tu tá sentindo, entender o que isso tá querendo ali me ensinar, o que aquilo ali veio pra me mostrar e escolher como eu vou agir a partir de agora diante disso. Isso é inteligência emocional. Então tu não precisa ser fria para ser forte. Tu precisa ser inteira, presente na tua própria vida para te ser livre. Tenho certeza que quem assistiu essa live, quem tá aqui ao vivo e quem vai assistir depois a gravação, porque eu vou deixar ela salva, entende aí que tu tem um super poder dentro de ti, que é a tua inteligência emocional. E não é abandonar o que tu sente, ignorar o que tu sente, muito menos reprimir o que tu sente. É fazer esse movimento de acolher, entender e agir de uma forma inteligente, mesmo sentindo tudo isso. Clareou aí pra vocês? Fez diferença entender isso? E quem tá aqui na live me responde aí. Era essa a visão que tu tinha do que é inteligência emocional? Ou abriu aí a visão, ampliou e de fato fez sentido? Gente, entenda uma coisa. Quanto mais você entende o que tu sente, mais poder. Abriu uma visão, né? Abriu mais, que bom. Quanto mais tu entende o que tu sente, mais poder tu tem para construir a vida que tu quer, a carreira que tu quer. E essa live, ela não é para te deixar aí só pensando em tudo que eu falei aqui, mas é para te colocar fazendo, aplicando aí na tua vida o que tu aprendeu. É fácil? Não, não é fácil a gente controlar, né? Controlar no sentido de controlar as nossas ações mesmo e as nossas reações quando a gente tá sentindo algo ali muito forte. Mas é simples.
se tu trouxer tudo isso que eu falei aqui pra tua consciência e colocar na prática. Vai ser uma evolução progressiva tu colocar isso aqui em prática. Mas, a partir de hoje, começa a entender assim, nossa, hoje eu tô triste. Por que eu tô triste? O que isso tá querendo me dizer? E como eu vou agir hoje estando triste? É uma escolha, é uma decisão que uma mulher adulta e madura toma todas as vezes que isso acontecer. E é aí que começa a verdadeira transformação. Certo, minha gente? Espero que tenha feito muito sentido para vocês, que de fato vocês apliquem. Semana que vem temos mais uma semana recheada de lives. Final de semana a gente divulga aí para vocês os temas que a gente vai trazer aqui para semana que vem. E faltam, gente, eu até coloquei um bilhetinho aqui para eu não esquecer, ó. Faltam 4 dias para o nosso evento, o Despertar da Terapeuta de Sucesso. Essa aula vai ser muito especial e, de fato, ela vai transformar a tua vida e os teus resultados para sempre. Então, coloquem aí na agenda. Quem não está no grupo ainda, digita aqui na live. Ou vai lá digita aqui na live Despertar. Ou vai lá no link da bio e entra no grupo VIP. Quem não estiver no grupo não vai receber o acesso à aula. Gente, essa aula que eu vou dar é algo que vai de fato transformar a tua vida, vai te mostrar um novo caminho e principalmente é online e gratuita. Então tu não vai perder essa oportunidade, né? Espero lá dia 21 e segunda a gente tá aqui de novo juntas. Certo, minha gente? Fiquem com Deus. Um excelente e abençoado final de semana para vocês.